certeza que eu adquiri no curso dos anos, porque eu já fui uma pessoa muito apressada, porque eu sou uma pessoa com tendência a ser extremamente tenaz na objetivação das coisas que eu quero. A minha inteligência não me permite ficar com divagações marotas, entendeu? Eu quero ir logo ao ponto e eliminar o que é apenas consideração paralela. Sim, Caio. Se não me for útil para melhorar o resultado, eu elimino e vou direto onde eu quero chegar. Então, a pressa sempre foi algo que me definiu desde criança. Os meus pais diziam que eu nasci correndo, com pressa. E desde pequeno eu nunca consegui fazer uma coisa só. Eu sempre fiz muitas coisas a um tempo só. A polivalência estava presente em tudo. Senão eu me entediava com uma coisa só. Eu recebi apostas de parentes que diziam que eu nunca seria marido de uma mulher só. Tive parentes meus que me disseram isso quando eu, na adolescência, não conseguia ficar sossegado um dia, 2 dias apenas com uma namorada e já estava pegando uma outra. Essa mania de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu sabe? Entendo isso. Sabe como é que é? Então dizer, não, tu, Caio Fábio, nunca vai gostar de ninguém, nunca vai ser homem de uma mulher só. Porque até nessa área eu queria já uma variedade, um negócio assim. Sabe como é que é? Eu sei como é. Até que eu me converti. E uma das coisas que o Evangelho fez na minha vida foi dar um foco de felicidade para a minha existência existencial. Né? Um foco de felicidade existencial para a minha existência. Porque até então eu estava naquela busca. Então, muito daquela pressa angustiosa era uma busca existencial que foi pacificada no Evangelho. Mas aí eu continuei extremamente apressado do ponto de vista da realização da obra de Deus, assim chamada, da pregação do Evangelho, do ministério, não tem tempo a perder, e isso e aquilo, e meu Deus, e eu estava ali correndo muitas vidas numa vida só, fazendo também 1 milhão de coisas simultaneamente. Durante décadas. Até que eu levei uma cacetada brutal e fui forçado a aprender o significado do ócio criativo por experiência própria. Não? Quando lançaram aquele livro Ócio Criativo, Domênico de Massa, eu já estava com essa questão resolvida dentro de mim há algum tempo. Caio, ele veio só... Eu estava vivendo aquilo ali. É só um relato do que você estava pensando. O que eu estava vivendo, pensando, falando, escrevendo. Tem textos meus escritos antes daquela época ali sobre isso. Já estava mais ou menos na linha do agir pelo não agir, do não pense, seja pensado, de se entregar a uma coisa mais profunda do que a pressa, linear e objetiva. Sim. Então, quando eu vi esse vídeo, eu me lembrei de uma quantidade enorme de coisas que a gente destrói por causa da pressa. Porque a pressa pode fazer parar tudo para sempre. A pressa pode fazer tudo parar para sempre. Ela nunca colabora com o fazer bem nada. Ela sempre vai fazendo tudo menos do que bom. A pressa. A pressa nunca realiza nada bem, muito menos excelente, muito menos maravilhoso e ótimo. Agora, ela tem o poder de fazer parar tudo para sempre. Também. Cara. Tem. Bota muita pressa que você pode parar de vez para sempre em tudo. Se você se apressar demais na existência. Não ponha pressa, não. Não ponha pressa. Seja diligente, mas nunca apressado. O diligente é aquele que planeja antes e faz tudo no tempo próprio, com consistência e continuidade. O apressado é o que vai acumulando coisas e vai correndo atrás do acumulado. É por isso que nele não existe nenhum projeto de algo que possa ser bem feito.
Nele existem arremedos e remendos e frequentemente acidentes fatais que podem parar tudo, pará-lo para sempre, por não ter sabido andar com diligência e sabedoria. Caio, diferença da pressa para velocidade. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Porque às vezes a pessoa pensa que a velocidade pode ser programada. Ela quer fazer rápido e às vezes ela está com pressa. A pressa é desprogramada. Existem velocidades desprogramadas que são filhas da pressa. Existem velocidades milimetradas que são frutos da reflexão. Se um cara que está dirigindo um carro de Fórmula 1, se ele puser pressa, ele morre. Ele não pode ter pressa. Ele tem que ter velocidade lúcida, senão ele morre. E na lucidez não pode caber pressa. Cabe frames de instinto, prontos na sinapse do treino, na repetição, de modo que o treino foi tão grande que o treino acabou com a pressa. O treino virou um processo natural. Mas não tem ninguém com pressa ali. Se o cara se apressar, ele morre. Não é um esporte para apressados. Os apressados, em geral, morrem antes de chegar ali na Fórmula 1. É um esporte para gente disciplinada e diligente. Deu para entender a diferença? Claro. Eu vou mostrar uma ilustração enquanto meu áudio fica aberto. Olha aí. Isso é o apressado. E ainda tem uma testemunha ocular tentando acompanhá-lo aqui atrás, ó, filmando no capacete. Olha o apressado, olha o apressado. Lá vai. Parou para sempre. Parou para sempre. E olha só, esse aí vai, não sabe se volta, não volta, olhou, voltou? Não, seguiu. Então tem muita gente que, ao invés de escolher viver a vida de um ser humano diligente, que planeja o seu trajeto, que conta com o erro dos outros, que faz uma existência com direção defensiva. Nossa. A nossa existência tem que ser praticada com direção defensiva na vida. Na vereda da existência, eu tenho que contar com a loucura de todo mundo, com as freadas de todo mundo, com o surto dos outros. Não posso ficar crendo que a existência do outro é fixa e previsível, não. É tudo imprevisível, tudo pode acontecer comigo e com os outros. Por isso, eu tenho que ser diligente, eu não posso viver numa loteria, nem contar que o capricho vai me proteger se eu andar distraído, porque não vai, bicho. Não vai. Você demole e achar que pode substituir diligência por pressa, uma hora dessa você vai ser parado para sempre naquilo que você faz. Quer escrever, quer falar, quer abrir o coração, a gente está aqui para você. Eu espero que você se sinta à vontade para conversar com a gente. Caio, a ansiedade gera pressa ou a pressa gera ansiedade? As coisas se retroalimentam. São duas coisas que caminham juntas? Existem pessoas que, por causa de uma urgência, se apressam e por tal pressa ficam ansiosíssimas e potencializam a sua pressa numa perspectiva suicida muito maior ainda, tanto quanto, na maioria dos casos, são pessoas ansiosas que acabam se tornando também apressadas quando não tem uma ansiedade minimamente controlada por um fluxo organizado de inteligência. Esse é outro aspecto. Existem pessoas ansiosas, e toda ansiedade é ruim, como Jesus disse. Não andeis ansiosos de coisa alguma, significa coisa alguma, de nada. Nada. De coisa alguma. Não há nada que seja pretexto para eu ficar ansioso. Jesus disse, não andeis, não fará bem. Nenhuma causa justifica ansiedade. Isso é fantástico. Coisa alguma. Coisa alguma, nem a realização do bem. Realize o bem sem ansiedade.
Qualquer coisa. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Pois bem. Então a ansiedade nunca é boa. Mas existem pessoas ansiosas que todavia mantêm a pulsão da ansiedade sob uma calota de gestão organizacional da existência. Eu conheço pessoas que são altamente ansiosas, mas são tão ansiosas quanto têm a necessidade quase compulsiva e meticulosa de serem funcionais, organizadas e cronometradas. De modo que a ansiedade delas se foca na organização do processo, para não haver erro. Nem por causa disso deixam de ser ansiosas. Mas essas pessoas, conquanto ansiosíssimas, fazem tudo com pouca pressa, porque a ansiedade delas não é de correr, é de não errar. Você entendeu? Agora, existem aqueles outros ansiosos... Eles eliminam a ansiedade com método. Não, eles não eliminam. A ansiedade está presente. Eles dominam ela. Não dominam nada. Eles só colocam no foco da angústia neurótica vinculada a não errar. Mas eles continuam vivendo a ansiedade, só que neuroticamente vinculada a dizer: eu não posso errar, por isso farei com toda a calma. Não é nem calma, é o vagar funcional. Não chega a ser nem calma. É devagar funcionalmente para não haver erro. Mas o coração está cheio de ansiedade em relação a não permitir o erro. E se o erro acontecer, o cara explode. Mas ele pode ser lento como uma preguiça no fazer. E ansioso como uma cerveja quente, sacudida e aberta. Só Deus sabe o que ele está vivendo por dentro. Existem aqueles outros, todavia, que são os apressados, desorganizados, atabalhoados, que vão carregando ansiedade, pressa, atabalhoamento, autoatropelamento misturado com tudo. São essas vidas awkward que vão passando e arrebentando tudo, né? E frequentemente se autofinalizam. São os caras se atropelam tanto que chega uma hora que acontece isso aí. Mostra essa imagem. Vai, apressa e não considera o caminho, não considera a loucura dos outros, não considera nada, se joga na existência. E aí, basta um ter uma ideia diferente, chegou pro lado, freou, moveu o carro, fechou sem querer. Não te viu, você já é. Está resolvido, né? Está resolvido o teu problema para sempre. Nunca mais terás pressa. Nunca mais terás pressa. É verdade. E tem muita gente aí que viveu com tanta pressa que recebeu como cura para a existência nunca mais ter que ter pressa. Uma vez eu encontrei, atendendo uma pessoa num aconselhamento, que me chegou numa cadeira de roda paraplégica, e ela me disse: sabe, que hoje eu estou aqui e acho que das melhores coisas que me aconteceram por estar paraplégico foi ter ficado curado daquela pressa miserável que foi o que me colocou aqui. Porque a minha existência era contra algo, era uma correria, um desespero contra alguma coisa. Eu tinha que chegar. Eu não sabia nem que eu tinha que chegar antes de quê. Mas eu tinha um estado de dívida constante. E frequentemente provocado, claro, por essa ansiedade latente. Então, se você assim quer conversar com a gente, Caio, se destrói a vida de milhares de pessoas, acaba com a existência da gente. É um câncer relacional esse negócio. Caio, nesse mundo de hoje, corrido desse jeito que é, não dá nas pessoas uma sensação de que se ela não tiver pressa, a gente acaba ficando para trás? Dá a sensação, mas não é inteligente. Pois é, é só como uma lidar sensação. Com isso? Como é que a gente saber consegue? Que é uma sensação, que o cara que mais faz é o cara que melhor planeja. Sempre foi, sempre será. Não é o cara que corre mais. Frequentemente eu vejo um cara que corre demais, tendo que fazer a mesma coisa 3, 4 vezes. Porque correu tanto que não planejou o processo.
Olha, no tempo que eu corri profissionalmente como pouca gente corria, eu corri. Eu sei o que eu estou falando de uma vida ocupada que você conta aos minutos. Sim. As pessoas têm que falar 3 minutos e 20 segundos contigo, porque a fila anda. Imagino. O dia inteiro. Eu sei o que é isso. Bom, eu pensava a minha vida toda em sequência, como no filme. Eu roteirizava. A cada uma hora eu roteirizava tudo que era para eu poder não ter que entrar no fluxo deseducado da pressa. Porque a pressa gera mal educação. Eu sempre detestei mal educação. Tratar as pessoas com aquela ansiedade mal educada. Sim. Não olhar para as pessoas, não ouvir o que elas estavam dizendo. E eram tantas. Então, eu busquei me educar e fazer isso de maneira a que cada coisa viesse depois da outra. Mas eu roteirizava o meu agendamento para ir relaxando, dizendo agora vem isso, agora vem aquilo. Não ser surpreendido por nada, estar esperando tudo e todos com o melhor que eu pudesse dar naquele pouquinho que eu tinha. Então, isso é uma questão de educação. Tem gente que consegue, mas não é uma boa maneira de viver. Isso ninguém foi feito para existir assim. Jesus viveu assim aqueles 3 anos e 3 meses, 3 anos e 6 meses de vida pública. Era mais ou menos isso. Mas você veja que, diferentemente da gente, com raras exceções, ele parava às 6 horas da tarde, quando escurecia. Não tinha luz elétrica, não dava para fazer reunião noturna. No máximo, quando você vê Jesus em atividade à noite, onde é que ele está em atividade à noite? Ele está na casa, que rua aqui essa página, deve ser por aqui. Ele está na casa de alguém que o convidou para Está fazendo uma visita. À luz de vela, de candeeiro, de azeite, escuro, pouca gente. Nos dias de Jesus não havia reunião noturna. Só que que horas vai ser a nossa reunião hoje, Senhor? Às 8h30 na casa de Pedro. Não rolava. O happy hour era o fim. Não, a vida acontecia entre o sol nascente e o sol poente. Depois disso, candeia dentro de casa. E quem estava andando no caminho, na jornada, a menos que fizesse parte de uma caravana, parava e buscava um lugar seguro para não ser assaltado. Porque era um perigo ficar nas estradas à noite sozinho. Uhum. Então a vida acontecia no sol. Nesses horários. Então, mas como é que ele viveu aqueles 3 anos e 3 meses? Bom, chega um momento que eram tantos que iam e vinham, que ele disse para os discípulos: vinde comigo num lugar à parte e repousar um pouco, pois eram tantos que iam e que vinham, que eles não tinham nem tempo para comer. E ele diagnosticou que tinha um processo de estafa, ansiedade se instalando ali, que não ia ser bom para ninguém. Eu tinha que parar. Todo dia como é que ele faz? A gente o vê de manhã cedo sozinho em algum lugar. Ele não começa o dia já assim. Jesus acordou e tinha uma multidão em volta dele. Procure isso. Por quê? Porque no fim do dia diz: e foi Jesus para um lugar ermo e se retirou. Entrou Jesus numa caverna no Monte das Oliveiras. Subiu Jesus a montanha. No dia seguinte lá vem ele de algum lugar quieto. Ele reserva. Foram só 3 anos e 3 meses. E as noites dele não tinham WhatsApp, não tinham nada. Silêncio. Só 3 anos e 3 meses. Imagina se a gente pode viver aquele pique, que era o pique do tipo que eu pretendi viver a minha existência inteira, de maneira megalômana. E eu vivi 30 anos, não 3. Aquela coisa onde você tem não sei quantos fusos horários no dia, às vezes. E sai disso intacto. Não, meu irmão. Você paga preços altíssimos. E vive com sequelas frequentemente irreparáveis.
RBTV, o canal é você.